Olá, vamos fazer uma introdução do método Gauss-Jordan para a resolução de sistemas lineares. Vamos apenas comentar sobre o objetivo do método de escalonamento para depois introduzir e explicar sobre o método Gauss-Jordan. O método de resolução de sistema linear por escalonamento tem por objetivo trocar as equações por equações equivalentes, de tal forma que resulte num sistema linear com formato triangular, onde a última equação existe informação de uma única variável. Na penúltima equação, contém informação de duas variáveis e na antepenúltima possui informação de três variáveis. E assim por diante, se tiver mais equações. Com o sistema linear neste formato, é fácil calcular a variável z, por exemplo. Basta dividir por -7 os dois lados da equação, depois usamos o valor encontrado, que é 4, para substituir na antepenúltima equação e achar o valor y, que é igual a 3, e assim por diante. O resultado encontrado das variáveis, neste caso, por exemplo, 2 para x, 3 para y e 4 para z, este resultado satisfaz as três equações do sistema linear. E também, se todos os cálculos estiverem corretos, o resultado satisfaz o sistema linear original. Ou seja, se substituir os valores encontrados para x, y e z no sistema linear original, todas as equações serão verdadeiras. De modo genérico, espera-se que se chegue numa matriz com formato triangular e depois se encontre os valores de baixo para cima ou do último para o primeiro. Todo sistema linear tem como formato padrão o sistema linear mostrado no topo da página. Pode-se ter sistemas com m linhas e n colunas, m linhas ou m equações e n colunas ou n variáveis. Mas, para se ter a possibilidade de encontrar um resultado único, é preciso que o número de linhas seja igual ao número de colunas, ou seja, que o número de equações seja igual ao número de variáveis. Vamos observar a primeira linha. Veja a notação dos índices dos coeficientes, das variáveis e termos independentes. Os coeficientes são representados pelas letras A e os índices I e J. Na primeira linha, temos o coeficiente A11, que é da primeira equação e da primeira variável x1. Lembrando que coeficiente é o número que multiplica a variável. Ainda na primeira linha, temos o coeficiente A12, que é o número da primeira equação que multiplica a segunda variável x2. O último coeficiente da primeira linha é o A1n, 1 da primeira equação e n, pois está ligado à variável n. E do lado direito da primeira equação temos o termo independente, que é o B1. O número 1 indica o número da linha. Existe o método de Gauss-Jordan, que é outro método para a resolução de sistemas lineares. Vamos falar sobre seu objetivo, mas primeiro, para iniciar o método, é preciso organizar o sistema linear no formato padrão. Colocar cada equação em uma linha, organizar as variáveis em colunas. Veja que na primeira coluna está o x, na segunda coluna está o y e na terceira coluna o z. Essas três variáveis são do primeiro grau, expoente igual a 1, e três equações, três variáveis. Logo, se existir uma única solução, vamos encontrá-la. E o objetivo do método Gauss-Jordan é, através de equações equivalentes, encontrarmos um sistema linear com o seguinte formato. Neste formato, só temos uma variável em cada equação, e todos os coeficientes ligados a essas variáveis são 1. Outros coeficientes são 0. Na primeira equação, temos apenas a primeira variável, que é x, que está na primeira coluna. Na segunda equação, temos apenas a segunda variável, que está na segunda coluna. E a terceira equação, temos apenas a terceira variável, que é o z, que está na terceira coluna.
E neste último sistema linear encontrado, que é o conjunto dessas três equações, os termos independentes são os valores soluções do sistema linear. O valor da primeira variável é o termo independente da primeira equação, ou seja, x que é igual a menos 7 sobre 8. O valor da segunda variável é o termo independente da segunda equação, que é menos 1/4. O valor da terceira variável é o termo independente da terceira equação, ou seja, o resultado da variável n é o termo independente da equação n no último sistema linear encontrado. O método pode trabalhar com formato de sistema linear, mas aqui vamos usar a notação de matriz aumentada. Lembrando que o sistema linear pode ser representado por matrizes. Aqui temos três matrizes que representam o sistema linear original. Uma matriz dos coeficientes, outra matriz com as variáveis em ordem. Lembra que eu falei da primeira variável, que é x, a segunda é y e a terceira é z? E que a ordem importa? E a última matriz contém os termos independentes. E neste caso, o objetivo do Gauss-Jordan é chegar num sistema linear com uma matriz identidade dos valores solução. Ou seja, você pode resolver o sistema linear pelo método de Gauss-Jordan de duas formas: usando a representação de sistema linear ou utilizando a representação da matriz aumentada. E note a matriz aumentada que representa o último sistema linear contém a presença de uma matriz identidade. Os passos do método Gauss-Jordan são claros e definidos. Veja que temos uma matriz aumentada de 3 linhas e 4 colunas, indicando que são 3 variáveis e 3 equações. Se temos 3 variáveis, teremos que executar 3 passos. No primeiro passo, temos que chegar num sistema linear que contém a primeira coluna com o valor 1 e o resto 0. O valor 1 deverá estar na posição do pivô, que é o elemento A11. Os outros coeficientes deverão estar com o valor 0. No passo 2, temos que chegar no sistema linear que contém a coluna 2 com o valor 1 e o resto 0. O valor 1 deve estar na posição do pivô, que é o elemento A22, e os outros coeficientes deverão estar com o valor 0. No passo 3, temos que chegar no sistema linear que contenha a coluna 3 com o valor 1 e o resto 0. O valor 1 deverá estar na posição do pivô, que é o elemento A33, e os outros coeficientes deverão estar com o valor 0. Cumprindo os 3 passos, temos no final o sistema linear almejado, com a presença da matriz identidade e os valores da solução na última coluna. Agora vamos enfatizar algumas informações. Se a matriz aumentada tem n linhas, tem n variáveis. E o método do Gauss-Jordan deverá passar pelos n passos. Cada passo tem um pivô. No passo P temos o pivô APP, ou seja, o passo 1 contém o pivô A11. Cada passo tem um objetivo. O objetivo do passo P é chegar a um pivô de valor 1 e 0 para outros coeficientes. Devemos trocar cada equação por uma equação equivalente e esta troca deve obedecer algumas regras. Mas antes de falar das regras, vamos fazer uma observação. A matriz aumentada pode ser apresentada em partes. Por exemplo, a linha 1 pode ser representada pela matriz L1, ou vetor L1 como desejar, podendo ter ou não os pontos para separar o termo independente. Eu prefiro sem os pontos, como mostra o L2 com os números da segunda linha da matriz, e o L3 é a terceira linha da matriz. Agora vamos falar das regras para a geração das equações equivalentes. São elas que definem as novas linhas representadas pelo apóstrofe. Vamos seguir o seguinte algoritmo para gerar um novo sistema linear equivalente. Passo P. O P indica um índice e o número do passo.
P.1, identificar o pivô APP. P.2, deixar o pivô como 1, dividindo toda a linha P pelo pivô. Temos a nova linha P. P.3, para cada linha que não é do pivô, faço a operação para zerar o coeficiente da coluna P. Já vamos explicar com detalhes como obter a nova linha. Antes disso, vamos fazer mais algumas observações sobre o algoritmo. O P é o número que identifica o passo. O P vai de 1 até N, ou de 1 até o 3 neste exemplo. Você pode imaginar o passo 1, onde P é igual a 1, e trocar tudo onde tiver P pelo número 1. Lembrando que N é o número de variáveis do sistema linear. O passo P.2 indica como encontrar uma equação equivalente para a linha do pivô. O passo P.3 é o loop que vai de 1 até 3. O passo P.3.1 é executado dentro do loop P.3 e ignora a linha P, que é a linha do pivô. E o passo P3.1 indica como encontrar uma equação equivalente para que o coeficiente da coluna fique como 0. Vamos diretamente para o passo 1. Veja o algoritmo e note que os P's foram substituídos pelo número 1. O pivô está destacado e é o elemento A1 e tem valor igual a 1. A nova linha 1 será a linha dividida pelo pivô no passo 1.2. E o loop pegando todas as linhas está no passo 1.3. No passo 1.3.1, ignora a linha do pivô e indica como obter a nova linha. Para que tenha o coeficiente dessa linha e colunas zeradas, é preciso multiplicar a linha do pivô pelo coeficiente da linha I e coluna 1 com sinal negativo, e depois somar com a linha I. Ou seja, o loop 1.3 vai descobrir duas novas linhas. A nova linha 2 será multiplicada de menos A21 vezes a linha 1 somado com a linha 2. E a nova linha 3 virá da multiplicação de menos A31 vezes a linha 1 somado com a linha 3. Agora vamos executar o passo 1. No passo 1.1 é identificar o pivô A11, que é 1. Agora vamos deixar o pivô como 1. Separamos a linha 1. Segundo o passo 1.2, a nova linha é a linha 1 dividido pelo pivô. Logo, a nova linha 1 é igual a 1, pois o pivô já está com o valor 1. Mas não necessariamente será igual a 1, por isso fizemos a operação. Veja que temos indicado duas matrizes do lado esquerdo. A matriz anterior e abaixo a nova matriz com as equações equivalentes. Agora vamos identificar a nova linha 2. Segundo o passo 1.3.2, a nova linha 2 vem da multiplicação do coeficiente A21 com sinal de menos, vezes a nova linha do pivô e depois somamos com a linha 2. Vamos colocar os vetores na ordem para facilitar o cálculo. Menos com menos dá mais 1, multiplicado pelo vetor 1 dá o próprio vetor. Fazendo a soma do vetor, temos a nova linha 2. Veja que essa nova linha fará parte do novo sistema linear equivalente. Agora vamos calcular a nova linha 3. Vem da fórmula do passo 1.3.1, onde o elemento A31 vale 1, que multiplica a nova linha do pivô. Para somar, vamos colocar em ordem. Note que o primeiro vetor nessa área destacada está com os valores negativos, por causa do menos 1 que está multiplicando o vetor. Somamos, temos que menos 1 com 1 dá 0, menos 2 com menos 2 dá menos 4, menos 1 com 1 dá 0 e 0 com 1 dá 1. Essa será a nova linha 3, ou seja, a equação equivalente que irá substituir a linha 3. E assim temos um novo sistema linear equivalente. Agora vamos para o segundo passo. Neste segundo passo, vamos identificar o pivô A22 e deixá-lo como 1. Depois, vamos fazer as operações com as linhas para zerar os demais coeficientes da coluna 2. Partindo pela linha 2, a linha do pivô,
temos que precisamos dividir a linha 2 pelo pivô, que é 2. Assim, temos a nova linha 2, ou seja, a equação equivalente que vai substituir a linha 2. Agora, vamos zerar o coeficiente da linha 1 e a coluna do pivô, que é 2. A nova linha 1 será a multiplicação do elemento menos A1, 2, primeira linha e segunda coluna, que é o 2, vezes a nova linha do pivô, mais a linha 1. Vamos multiplicar e organizar para facilitar o cálculo. Temos na área destacada o vetor resultante da multiplicação de menos 2 com a nova linha 2. E também temos a linha 1. Somando, temos os valores 1, 0, menos 3 e menos 5, que farão parte da nova linha 1, ou seja, a equação equivalente que vai substituir a linha 1. Agora, vamos zerar o coeficiente da linha 3 e coluna 2. A nova linha 3 será a multiplicação do elemento menos A3, 2, terceira linha, segunda coluna, que é o menos 4, vezes a nova linha do pivô, mais a linha 3. Vamos multiplicar e organizar para facilitar o cálculo. Temos na área destacada o vetor resultante da multiplicação de 4 com a nova linha 2 e também a linha 3. Somando, temos os valores 0, 0, 8 e 11, que farão parte da nova linha 3, ou seja, a equação equivalente que vai substituir a linha 3. Agora, vamos para o último passo, seguindo a mesma lógica dos passos anteriores. Aqui vemos o resumo do que será feito no passo 3, neste terceiro passo. Vamos identificar o pivô A33, que é o 8, e fazer operações para deixá-lo como 1. Depois, vamos fazer as operações com as linhas para zerar os demais coeficientes da coluna 3. Partindo pela linha 3, a linha do pivô, temos que precisamos dividir a linha 3 pelo pivô, que é 8. Assim, temos a nova linha 3. Ou seja, a equação equivalente que vai substituir a linha 3. Agora, vamos zerar o coeficiente da linha 1 e a coluna do pivô, que é 3. A nova linha 1 será a multiplicação do elemento menos A1, 3, primeira linha, terceira coluna, que é o menos 3, vezes a nova linha do pivô, mais a linha 1. Vamos multiplicar e organizar para facilitar o cálculo. Temos na área destacada o vetor resultante da multiplicação de 3 com a nova linha 3 e também a linha 1. Somando, temos os valores 1, 0, 0 e menos 7 sobre 8, que farão parte da nova linha 1, ou seja, a equação equivalente que vai substituir a linha 1. Agora vamos zerar o coeficiente da linha 2 e coluna 3. A nova linha 2 será a multiplicação do elemento menos A2, 3, segunda linha, terceira coluna, que é o 2, vezes a nova linha do pivô, mais a linha 2. Vamos multiplicar e organizar para facilitar o cálculo. Temos na área destacada o vetor resultante da multiplicação de menos 2 com a nova linha 3 e também a linha 2. Somando, temos os valores 0, 1, 0 e menos 1 sobre 4, que farão parte da nova linha 2, ou seja, a equação equivalente que vai substituir a linha 2. E assim, terminamos o passo 3 e o método de Gauss-Jordan. A matriz equivalente do primeiro sistema linear contém a matriz de identidade com a solução do sistema linear. Agora vamos analisar o problema como um todo. Iniciamos com a matriz aumentada e a cada passo fomos encontrando as equações equivalentes para substituir as outras equações, até chegar ao sistema linear com a matriz de identidade e as soluções. Fazendo um paralelo, cada matriz aumentada representa um sistema linear. Logo, em cada passo encontramos um sistema linear equivalente ao primeiro. O último sistema linear apresenta a solução. Agora, como você pode ter certeza que o resultado está correto? Substituindo os valores encontrados no sistema linear.
Após a substituição das variáveis pelos valores encontrados, todas as equações precisam resultar em expressões verdadeiras, como é o caso do nosso exemplo. Bom, agora é começar, resolver os exercícios e, se precisar, volte e veja o vídeo novamente, que a cada vez ficará mais claro para você. Até a próxima!